Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem. Então vamos lá para mais uma leitura do dia de hoje, dos 365 hábitos poderosos e simples. Já aproveito e agradeço aos inscritos no canal, agradeço também aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz no nome esse propósito, para que a gente saiba, né, realmente buscar formas de sermos melhores. E na verdade nós nem precisamos ficar buscando, basta compreender o que nos chega no dado presente momento, que assim nós vamos assimilar o que se requer, sairmos de conjecturas não tão boas e descobrindo, né, explorando através daquilo ali o lado melhor. Pois sim, tudo carrega o lado bom de tudo, mas só para aquele que já está pronto para ver. Então, digamos que essa abertura de visão, né, esse vislumbre de novos prismas, aqui pelo meu canal nós falaremos desses aspectos em favor de uma metafísica da saúde. Portanto, falamos do corpo físico, sim, e como esse corpo fala, ele fala e demonstra através de uma programação neurolinguística, uma PNL, e também nos favorece a âmbito aí de uma epigenética para contextualizarmos o que é viver neste mundão todo, né? Então, falaremos sobre ciências, filosofia, espiritualidade, mecânica quântica. Não fugimos disso. Então, é tudo que há de bom para que a gente possa trazer aqui, né? E deixar com que sejam reveladas as informações que pairam no campo. Então, vamos ao alcance de mais algumas dessas ditas informações e que estejam de fato formando algo melhor dentro de nós, né? No propósito realmente de adentrarmos de modo consciencial a tudo que nos chega, não só como uma questão informativa ao momento, mas sim deixarmos com que a informação esteja dentro de nós a ponto de dirigir melhores recursos a nos compreendermos no mundo com vitalidade extrema. Sim, pois se nós nos tornamos saudáveis no físico, é porque é sinal de que já conseguimos, né, identificar o que favoravelmente chega até nós de não tão bom, mas que ao invés de nos atingir, nós seremos sim, né, ilustres aí, aprendizes do explorar dos fatos e consolidaremos as soluções ao invés dos problemas, né? Então é isso. Ao invés de deixar o externo nos atingir, o outro nos atingir, nós vamos ter a compreensão de que, no fundo, isso vem para que a luz chegue de modo genuíno, a descortinar essas sombras, né? Que todos nós, invariavelmente, lidamos com elas ao longo da vida. Já deixa o seu like, comenta, será uma satisfação. Compartilha o vídeo com mais pessoas, com aquelas que possam gostar e também com aqueles que ainda não viram o meu conteúdo. Naturalmente, né, será uma honra. Então, bora lá? 16 de fevereiro de 2026, 47ª leitura. Não empreste dinheiro a ninguém. Pessoal, só um aviso. Por esses dias, acredito que o vizinho de apartamento deve estar em reforma, porque tá uma barulheira danada. E então, muitas vezes, o horário que eu escolho para poder passar para vocês é realmente só esse. Então, se eu perco ele, na verdade, eu não o faria. Então, eu não vou deixar com que isso nos atrapalhe, certo? Então, se você ouvir algum barulho de furadeira, martelo, enfim, eu só peço a sua compreensão, tá? Não empreste dinheiro a ninguém. Esse hábito é primo do hábito anterior. Talvez até com potencial destrutivo menor, pois sua perda está limitada ao valor que você emprestou, mas é tão danoso quanto. Então, aí uma observação, na leitura de ontem, nós falamos sobre nunca seja fiador de ninguém. Então, essa é, não empreste dinheiro a ninguém. Por isso que já na primeira foi citado. Além disso, são poucas as vezes em que um empréstimo ajuda realmente uma pessoa. Normalmente, a pessoa que toma um empréstimo acaba sendo muito grata no primeiro momento, mas esse efeito é rápido e passageiro, como uma droga que alivia, dá prazer, deixa um vazio e logo, logo o viciado precisa de mais. Estimo que, em mais de 90% dos casos, você não ajuda realmente a pessoa,
mas sim reforça a posição de fragilidade e dependência da mesma, que acaba cavando mais ainda o buraco em que está. E normalmente você ainda perde o dinheiro e o amigo. Uma sugestão é oferecer uma orientação financeira. Seria ótimo se essa pessoa que pede empréstimo fizesse o seu planejamento como listado no primeiro item deste capítulo. Ensine a pescar, não dê o peixe. Não empreste dinheiro a ninguém. Ensine a pescar, não dê o peixe. Maravilha de leitura, né, pessoal? Então, muitas vezes aí, ao ocorrer os fatos das nossas vidas, nós vamos perceber que estamos diante disso, de necessidades de empréstimo. E uma vez que a pessoa não cumpre, a inimizade ocorre. E mais do que isso, vamos aproveitar, né, e fazer a analogia ao que se sugere também outros aspectos da nossa vida, não só o financeiro, porque isso só de ler, naturalmente todo mundo já compreende, né? Eu aproveito então o ensejo do momento atual para a gente explorar de modo dinâmico isso de outras formas. Na leitura anterior, inclusive, nós falamos quando nós nos tornamos fiador do outro, né? Então nós honramos com efetividade algo que vai favorecê-lo. No entanto, isso foi uma expectativa nossa, com que ele honrasse com o compromisso, e nem sempre assim o é, né? Porque a bem da palavra, muitas coisas podem acontecer, são as variadas nuances, né, que ao longo do caminho pode ser que faça a pessoa confundir-se com o propósito dela, ou nem tão pouco, né, por variados motivos não conseguir honrar, né, realmente. Então, mais do que colocarmos o nosso nome em jogo, sendo um fiador, né, daquele que não vai conseguir cumprir, é também emprestar mais do que um dinheiro, né, mais do que no aspecto financeiro, é pagar o preço, né? Então, a pessoa não nos honrar com o valor devido. No entanto, isso é de acordo com a consciência dela, né? Sim, então, quem nunca emprestou sua atenção para alguém e que a partir daquilo ali utilizou aquele momento como subterfúgio para as desavenças do campo? Pois onde nós vamos assinar embaixo, dar honras ao nosso nome de fato, porque nós somos uma parte da história e ao outro cabe a equivalência do que ele pode fazer. E quando ele não honra com isso, ou seja, quando nós colocamos confiança, né, colocamos expectativa no outro e o outro nos frustra, é onde aí, né, novelados estamos num emaranhamento que, ao tentarmos sair disso, pode ser que dê mais e mais trabalho. Então, assim como é fiador, é também aquele que empresta. Então, tenhamos cuidado a fazer empréstimo. E aqui não é só sobre dinheiro. A leitura trouxe isso, mas eu aproveito o engajamento para trazermos a questão do emprestar mais do que algo financeiro, mais do que economias, mais do que preço, é emprestar o nosso valor. Ao que você está dando valor? No que você está se empenhando em auxiliar, que na verdade não vai estar ajudando, a leitura falou. Se você auxiliar alguém nesse sentido, vai ser igual fogo de palha. Ela vai ter aquele conforto imediato e naturalmente logo depois vai estar ali emaranhada, numa bola de neve. Então, muitas vezes, aquilo que você empresta de melhor não é sobre dinheiro, e sim sobre atenção. Então, preste atenção realmente ao outro, né? Nesses préstimos aí de atenção, isso por si só já seria um ato mais honrado ainda, é de alto valor. Reflita com a pessoa se é isso mesmo, porque quantas pessoas entram em emaranhamentos que pegam dinheiro emprestado de um banco para pagar o outro empréstimo que já está pagando um empréstimo inicial. Então, a pessoa vai só o quê? Sucumbindo. E para todos os efeitos, muitas vezes existem aqueles amigos, aqueles os quais mais íntimos não sabem dizer não, né? E não sabendo dizer não, por quê? Porque além do fato de não fazer o que o outro quer, ou seja, se ele não te ouvir, né, a boa palavra, nesse sentido, a orientações, ele vai recorrer a outro e vai ficar, digamos, de mal de ti. Que seja, mas você está com a sua consciência limpa? Se sim,
tá ok. Então, o que importa aí que nós vemos, né? É realmente o altruísmo, esse manejo diante do que nos chega. Então, muitas vezes, o melhor amigo é aquele que diz não, e aquele que faz essa amizade refletir. Será que é isso mesmo que você precisa? Algo, a partir desse algo e de algo, então ali já tem uma bola de neve. Então, mais do que deixar essa bola de neve correr e aumentar o tamanho, né? É muito melhor você simplesmente se desviar do caminho e puxar o outro. Mas, sobretudo, contudo, porém, numa constante aí que temos que respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Pois isso sim traz o que? O aprendizado que ele precisa obter, senão não vai adiantar você só puxar ele dessa bola de neve. Então, se ele está embaixo realmente disso tudo e deseja continuar, você faz sua parte e, para todos os efeitos, espera com que ele faça dele. Né? Então, de modo que, gente? Com altruísmo. Então, essa é uma receita fundamental para todas as relações da vida, né? Altruísmo ao invés de egoísmo. Então, muitas vezes a gente, inclusive, não fala um não por egoísmo. Gi, como assim? Sim, falar um não dá muito trabalho. Aí você pensa, o que essa pessoa vai pensar de mim, né? É sobre isso. Então, gente, não é sobre o que o outro vai pensar com você. É você honrar aquilo que realmente confere a sua essência. Se você não acredita que aquilo vai dar bom, então conta para o outro. Como altruísta mesmo que é. E não no egoísmo. Ah, então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Na verdade, você está ajudando a cavar um buraco maior ainda. Além do que, se ele não te pagar, porque na verdade o dinheiro... quem que nunca passou por isso? Nós vamos ver que o dinheiro ali, ele foi só um motivo para a gente aprender mais. Porque não é só sobre o valor financeiro. O dinheiro, naturalmente, você recupera. E agora, sobre uma amizade. O que acontece? É muito mais profundo, não é? É sobre isso, gente. E aí, então, nós vamos perceber que, assim como o que foi revelado na leitura anterior, eu reitero nessa. E ressalto. O empréstimo que a gente pega, né? É o que, gente? Ele pode virar, inclusive, um financiamento, que seja, e mais do que isso, faça um consórcio com Deus. De quando em quando, colhendo aí os frutos que você plantou, não sendo tão bons, né, tendo que serem aí trabalhados, começa agora mesmo a plantar algo melhor, e nas honrarias das colheitas do modo atual, você já está calibrando direitinho o que plantar sabiamente. Então, em se tratando de resolver esses karmas conforme eles vão chegando, ou resolvendo esses efeitos das ações, para quem não gosta do nome revelado, naturalmente nós vamos perceber que é tudo a mesma coisa. Então, se você está apanhando muitos espinhos, perceba que é só colocar uma luva para colher as rosas do seu jardim. E naturalmente pode escolher o que plantar, de acordo com aquilo que lhe apetece. Esse de fato é o livre-arbítrio. E que, se ele não está tão livre assim, é porque você ainda se vê enovelado nos enredos daquilo que criou antes. Então vamos agora aparar as ervas daninhas do nosso jardim, colocar ali um bom adubo, vamos selar essa terra, né? Para que essa raiz se aprofunde e para que realmente germine. E nesse cultivo, com maestria, você vai perceber que não estamos falando aqui de dinheiro, não estamos falando aqui de canteiro, não estamos falando disso. Estamos falando em sermos melhores, melhores a cada dia, e colocar a termo o que é a nossa melhor capacidade. Se ontem eu fui capaz de tal, hoje eu já me torno capaz de coisas melhores. Então, para além daquilo que nós já conhecemos, é que possamos dar vazão ao que o momento atual nos pede, em conformidade a compreender. Com a beleza da compreensão, nessa dinâmica que paira o tempo todo com os contextos que nos chegam, nós vamos perceber que a sabedoria está feita e pode ser inclusive ampliada, mas só para aquele que identifica que diante de todo problema é a solução que prima por entendimento e não simplesmente vivermos em sofrimento. Então eu digo para você, centelha, você que está aí, não sei quais esses empréstimos que você fez,
Será não um empréstimo justamente da própria vida para Deus? Toma posse disso. Por ora saiba que Deus ele te honra se você honrar aquilo que veio para fazer. Então, naturalmente, nós vamos perceber, inclusive, que com todas as honrarias que chegam, elas não são fortuitas, porque nada é por acaso. Elas são o propósito maior que carregam aquilo que veio te aprimorar, tá? Então, gente, como sempre, muitas vezes eu digo, né, assim como em consultório, pega aí a bênção que lhe cabe, aquilo que chega para você e que por hora é um cebolão, honra isso. Queira livrar-se de camada por camada, então corta a cebola, coloca até proteção aos olhos para não chorar muito, mas se chorar já é lavar, né? Então deixa com que venham, né, essas dores como campainhas reveladoras de algo maior. E não simplesmente para te deixar no sofrimento. O sofrimento, centelha, é você que opta por continuar nele. Você verá que, fundamentalmente, tudo que chega é para que você dê a devida atenção e se aprimore, se lapide, formulando aí na sua vida o quê? Novos hábitos, novas ações, novos comportamentos, novas atitudes, honrando quem você deseja ser e manifestar. Então, primeiro, aquilo onde você crê, né? Como falado aí, o empréstimo ao nome, o que é aquilo que você assina embaixo? O que é aquilo que na sua consciência é bom, é eficaz? Então, tudo aquilo que você dirige a você, faça também ao outro, né? É fácil, não, mas é, de fato, simples. E do simples, devagar se vai ao longe. Você ganha o quê? O complexo. Porque nós somos esse complexo todo. Não seria por isso a vida do humano? Então, nos enredos a nível de economia, né? Sim, retratado aqui como financeiro na leitura. Nós podemos fazer as analogias relevantes ao que se requer na vida de cada um. Do que você precisa se livrar? É de uma patologia? Sim, então já tem doença manifestada no físico? Como que você pode se tornar um humano mais saudável? Fazendo atitudes diferentes que fizeram você chegar nesse resultado. Então, muitas pessoas querem, né, o novo. Eu quero. E deixa a cargo só do mental. Se você não fazer, não colocar em prática, não adianta, né? Então, você só encontrará barreiras na vida. E do contrário, se você for um humano que cada vez mais ganha consciência, tornando-se esclarecido, cada vez mais lúcido, vai perceber que esses obstáculos, eles são trampolins para que você se supere. Então, como eu digo a todos os pacientes, não perca a sua bênção. Quantas vezes você está ali no dado momento, então viva aquele momento. É ele que vai fazer você acelerar esse processo de quê? De sair de zona de conforto. Porque muitas vezes nós vamos perceber que estamos em crenças que nos limitam há anos. Estamos aí respeitando paradigmas vigentes que foram colocados em nós. Então, desde crianças, às vezes até intraútero, estamos aí, né, pegando traumas. E nós vamos pôr culpa em quem nos pôs o trauma? Não, nós vamos agradecer a ele majestosamente, porque é esse trauma que serve como esse obstáculo, o de trampolim. Sim, o trampolim. Então eu costumo dizer aos pacientes o seguinte, inclusive, gente, pega a sua bênção, só você está no dado momento presente. Para de ficar pedindo opinião, tá? Então, não fica pegando empréstimo. Às vezes o empréstimo que você faz com o outro é a opinião que ele te dá. Então para com isso. Pergunta para Deus dentro de você. Como se diz, né? Se a opinião fosse boa, não era dada, era vendida. Vocês já ouviram falar isso? Eu, inclusive, demorei a descobrir. E é uma coisa maravilhosa. Logo, você não vai nem colocar culpa naquele que te deu a opinião errada. Então, quantas pessoas aí, né, nas suas amizades, nos seus coleguismos? Porque, vamos colocar, fundamentalmente, coleguismo, né? Porque por pouco, um faz cada coisa com o outro, então isso não é amizade. Então, quantas vezes em coleguismos, nós vamos perceber ali, né, que diante de uma humilhação, no fundo, a questão não é aquele que se sentiu humilhado, é aquele que fala, se você foi capaz de me humilhar, não honrarei mais minha presença nesse contexto. Então, devagar e sempre ganha-se a corrida. De fininho, você faz algo melhor.
e naturalmente está até ensinando como boa prática, e aprende aquele, né, que já consegue perceber. Porque a vida, gente, é aquilo que nós dirigimos sobre o entendimento dela. Ela é sua, parte aí dos seus aspectos do interior e não do exterior. Então, quantas vezes a pessoa está vendo algo porque ela vai ver espelhada a ela, assim como você vai ver espelhada a você. O que é isso? É enxergarmos no mundo, no externo, no outro, aquilo que tem dentro de nós. Então, quando nós vamos descobrindo isso, aí nos mais variados caminhos, nós vamos nos consertando, nós vamos nos lapidando e nós vamos percebendo que se Deus permitiu que chegasse até nós, pois Ele não permite que caia uma folha seca de uma árvore sem que Ele queira. Então, se assim Ele permite, acredite, é para que você faça algo melhor com aquilo, de não tão bom por hora. E aí você torna aquilo melhor ainda. Então, a vida não é só sobre o lado bom das coisas, é sobre tornar o lado ruim melhor ainda, tá certo? Então, veja bem aí aquilo que você está dando de empréstimo e que fundamentalmente sugere um aprendizado. De qual lado? Dos dois. Os conflitos, quando eles chegam, pessoal, ele é aquele dito monta-monta, é aquela pecinha, sabe que seu filhinho brinca? Encaixa uma direitinho com a outra, então tem um encaixe. Se um aspecto muda a energia, naturalmente você ceder um pouco a pecinha de lado, ela não vai encaixar mais. Você pode quebrar, se você resistir demais a essa força, você vai tanto estragar o brinquedo quanto se ferir. Porque não é sobre brinquedo, lembraste aí, estamos falando sobre os conflitos de um humano com o outro. Então não force entrar. Quando não dá certo mais, cada qual procura o seu canto, certo? Então, além de cada qual procurar o seu canto, com respeito diante de tudo, a despeito daqueles que não compreendem isso, com respeito, porque o alto amor está nisso. É largar dos apegos que você tem por influências externas, amizades, né, essas ditas feitas amizades, coleguismos, que muitas vezes estão com você só porque você poderia fazer um bom empréstimo a ele. Empréstimo não só de dinheiro, como eu disse, mas da sua atenção, das suas qualidades, das suas virtudes, porque a boa amizade mesmo é aquela que não precisa se voltar contra você. Pois se você teve que se distanciar de alguém porque estava recebendo só marretada, sim, porque prego quando se destaca recebe o quê? Marretada. Então todas as vezes que você decide vibrar numa oitava a mais, você surpreende aqueles. E eles vão o quê, gente? Naturalmente, é falar mal de você. Poucas pessoas sabem ser felizes com você. E se sim, você tá lembrando aí de alguém que te honra e é feliz com você, e pega e olha e fala, nossa amiga, nossa amigo, você está vibrando numa fluência diferente. Conte-me mais. Aí então você vai falando, pulverizando de informações, a pessoa vai captando. Quando pensa que não, ela já está aqui, ó. E ela te agradece. Isso é uma honra. Isso é verdadeira amizade. Aquelas que são melhores até mesmo do que verdadeiros parentes de sangue. Quem nunca é sobre isso? Mas acredite, vocês estão vibrando na mesma energia. Vocês fecharam fase. Vocês estão, portanto, né, nesse mesmo campo campo morfogenético de colheita de informações. Então, essa pessoa quis, inclusive, superar as suas necessidades, ela vai subir um pouquinho. E você faça assim como ensinou ela. Suba um pouquinho. E os dois subindo, naturalmente, vão só para além daquilo que antes era conhecido. Ou seja, o desconhecido na vida, gente, é melhor ainda, né? Então, se por hora algo chega até você e é incompatível com as nuances do seu conhecimento, sim, vamos repetir. Se algo chega de informação e é incompatível com aquilo que você sabe por hora, não rejeite, não resista, não se perturbe, não condene, não critique, não julgue. Cada um vive aquilo que se aprimorou para ser dentro de si. Tá? Então as boas amizades relevantemente são essas aí. Mas sim, centelha, é tudo livre-arbítrio. Aqui dei N exemplos e fica com aquele maior de todos. O livre-arbítrio seu e o livre-arbítrio do outro. Com o seu você pode tudo, com o do outro você não pode nada. Senão
você seria o quê? Deus. E nem mesmo Deus, ele nos exime de livre-arbítrio, né? Então a bem da palavra é essa. Ficando aqui então, com todo o propósito da leitura, vamos parar de emprestar dinheiro? Vamos parar de emprestar o nosso tempo? Vamos parar de nos demorar demais em local onde não nos cabe? O monta-monta já não encaixa? Porque não adianta você falar mal do outro. O ignorante foi você. Tá certo? Então é sobre isso. Gente, sempre uma satisfação. Então, como sempre, deixa seu like, tá? Seu joinha, é muito importante, pessoal. E comenta, compartilha, ativem o sininho e até a próxima. Como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.